esperança de um mundo de paz. Se o homem deixa Deus para trás, a esperança é Jesus. Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Eu tinha 2 sacolas de livros nas mãos quando saí para entregar junto com minha família. E depois de passar por vários pontos comerciais, eu já tinha 3 últimos livros e fiquei pensando, será que eu entrego na rua? Será que eu entro em alguma loja? E passando em frente a uma galeria comercial, eu vi alguém saindo, caminhando de muletas, sem uma das pernas, e pensei, será que eu entrego para essa pessoa? Ou eu vou para as lojas onde tem tanta gente lá dentro? E eu senti que ele estava tenso, um olhar carregado. E eu decidi chegar para perguntar. Perguntei, amigo, posso lhe entregar um livro? Eu falei, um livro? É de graça? Ele é de graça. Quando eu olhei o livro, eu via escrito na capa, O Poder da Esperança. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso. Eu contei a minha história para ele, ele se emocionou. Eu disse, amigo, eu sei que tua vida está muito complicada, mas tem alguém que conhece cada detalhe do porquê. Talvez ele não tenha ajudado você como você gostaria, mas ele tem um plano para a tua vida. Você me permite fazer uma oração por você aqui? E nesse momento ele botou a mão no meu ombro, abaixou a cabeça, fechou os olhos e fez uma oração linda que eu me emocionei, fiquei comovido, chorei bastante. Naquele dia eu estava com a equipe fazendo uma matéria para a TV Novo Tempo e estava acompanhando o pessoal assim meio que à distância e percebi que quando o pastor Ayrton estava conversando com aquele rapaz estava bastante emocionado, né, com lágrimas nos olhos. Então eu fiquei aguardando eles terminarem de conversar. Quando eles terminaram, eu chamei o Marcelo, sentamos ali no banco da praça, eu perguntei o que estava se passando, por que ele estava emocionado. E aí ele foi começando a me contar a história. Há um tempo atrás descobri que eu estava doente, descobri que era uma doença crônica, incurável, e ocasionou na amputação da minha perna. Eu, através dessa doença, eu perdi meu emprego, perdi meu casamento, aí depois eu perdi a aposentadoria,
Como já se não bastasse o quanto eu estava sofrendo com as perdas, eu ainda perdi meu filho de 29 anos. Foi assassinado na porta de casa. Eu me vi sem chão. Eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia o que fazer. Eu me tranquei no quarto escuro e fiquei sem perspectiva de vida nenhuma. Naquele momento eu me lembro que eu pensava em me matar. Depois daquela conversa, então, eu peguei o contato do Marcelo e encaminhei para o pastor Jackson, que estava liderando a equipe do Um Ano em Missão, lá na cidade de Unai. Conheci o Marcelo, conversamos um pouco, e aí oferecemos até um apoio para ele na questão lá que, como ele tem a deficiência, para limpar o quarto é mais difícil para ele. Aí levamos um dono de missão lá e fizemos uma mega faxina lá. Eu estava visitando o Marcelo, a gente criando um vínculo de amizade, fortalecendo a amizade, e de repente o Marcelo some. Bom, a gente passou vários dias sem ter notícia nenhuma do Marcelo, né? E isso deixou a gente bastante preocupado, mas a gente continuou orando, né? Até que um dia a coisa mais improvável aconteceu. Eu saí do trabalho um pouco mais tarde, já que estava atendendo a uma demanda especial. Cheguei ao metrô, entrei no primeiro vagão, sentei e comecei a mexer no celular. Algumas estações à frente, o trem para, a porta se abre e alguém entra. Eu simplesmente não acreditei que eu estava vendo ali. Eu falei, Vanessa, é você? Aquilo foi uma surpresa para mim que não tem explicação. Bom, a gente ficou sem reação, né? A gente se olhava, não conseguia falar nada, só chorava. Brasília é uma cidade gigantesca. Qual é a probabilidade de duas pessoas que não combinaram se encontrarem no mesmo lugar, na mesma hora? Ele vindo lá de Minas Gerais, eu saindo numa hora completamente improvável. Então eu senti, sabe, que Jesus estava colocando essas pessoas na minha frente, na minha vida, para me ajudar. Naquele sábado em Unai, o nosso objetivo era impactar a cidade como parte do projeto de plantar ali uma nova igreja, que aliás ficou realmente linda. Mas a casa de Deus só está completa quando seus filhos estão ali. Aquelas pessoas que ele alcançou e trouxe para perto de si, dando a elas uma nova perspectiva, um novo rumo. Quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, não tem ideia dos frutos desse trabalho. Muitos deles só a eternidade nos fará conhecer. Mas às vezes, Deus nos permite colhê-los aqui ainda, para que continuemos motivados e mantenhamos viva a esperança. Já estão a nos mostrar, breve Jesus voltará. Um novo sol de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje temos um tema maravilhoso. Prepare o seu coração, viu?
Você já sabe que esta é uma semana especial, nós chamamos de Semana da Esperança, e acontece no Brasil inteiro e na América do Sul inteira, e com certeza nós estamos preparando algo muito bom para você, não só aqui, como também em nossas igrejas, certo? O título dessa semana em toda a América do Sul é o mesmo, Esperança Além da Crise. E hoje o meu tema é Esperança Viva, um tema que vai abençoar a sua casa, o seu coração e a sua família. E agora, antes da gente ler o texto, eu lhe convido para uma oração. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta oportunidade de falar contigo. Senhor, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra, ilumina-nos, abençoa-nos, abençoa cada pessoa que está orando comigo e que vai participar do estudo de hoje. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e conduza nossos passos e também os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 27 e o verso 32, que diz assim: Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu Jacó. Uau, que estranho, né? Muito estranho. Bom, vamos ler agora um outro texto que está em Gênesis 32, o mesmo livro, só que capítulo 32 e os versos 26 a 28, que diz assim, 32, de 26 a 28. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Que impressionante isso, você não acha? Bom, a Bíblia Sagrada está repleta de histórias, acontecimentos, episódios, fatos, especialmente no Antigo Testamento. E essas histórias que a Bíblia relata nem sempre são histórias positivas. Muitas delas são negativas. E por que a Bíblia registra se são negativas? A Bíblia, por exemplo, registra o adultério de Davi, também registra os pecados de Abraão e cita, por exemplo, a rebeldia dos filhos do sacerdote e por aí vai. Se você ler o Antigo Testamento, ele menciona guerras, menciona mortes, menciona perseguição, ou seja, a Bíblia Sagrada não esconde nada. E por que ela menciona tudo isso? Para servir de exemplo, orientação e alerta para mim e para você. Entendeu? Nós temos que aprender com os acontecimentos do passado. Aprender com aquilo que foi bom e com aquilo que foi ruim. Nós temos que tirar lições das histórias positivas e lições das histórias negativas. Por exemplo, a história de Jacó é uma história que está repleta de lições para cada um de nós. Você sabe que Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E esses dois irmãos gêmeos, quando nasceram, o Esaú nasceu primeiro. Por isso, ele era o primogênito. E o pai dos dois era Isaque. Só que aconteceu um episódio muito interessante que era algo comum naquele tempo. Quando o pai estava velhinho, já perto da morte, o pai chamava o primogênito e abençoava o primogênito, para que ele pudesse ser o representante da família que cuidaria dos negócios da família dali para frente. E o Isaque estava velhinho, já estava praticamente cego, e ele chama então o seu filho mais velho, o Esaú, e diz, filho, o papai quer comer uma comida especial. Você prepara para mim uma comida especial, aquela que eu gosto? O filho falou, sim, papai, eu vou caçar, vou até o local, vou caçar um animal, voltarei e prepararei para o senhor. E o pai diz assim, porque agora chegou o momento de eu abençoar você, para que você seja o meu sucessor. Quando o Esaú foi, a mãe fez um acordo com Jacó, que era o irmão mais novo, e a mãe disse assim, meu filho Jacó, você é que tem que ser abençoado. E os dois entraram em acordo, armaram um esquema para conseguir a bênção
para o Jacó e não para o Esaú. Isso deu uma confusão, porque enquanto Esaú saiu para caçar, a mãe, que já sabia a comida que o marido gostava, se uniu com Jacó e preparou a comida rapidinho e levou lá pro Isaac comer. Só que o Jacó, ele era diferente do Esaú. O que ele fez? Ele então tentou se vestir, tentou se disfarçar em Esaú. Então ele colocou a roupa do irmão, o perfume do irmão, e como ele não tinha pelos no corpo e o irmão tinha, ele grudou pelos de animais pelo corpo. E chegou no quarto do pai e falou assim: meu pai, aqui está o teu prato, eu trouxe para que o senhor me abençoe. E o pai ouviu aquela voz e falou assim: quem está falando? E o Jacó, mentindo, disse: sou Esaú, teu primogênito. E o pai falou assim: mas a voz é de Jacó. Ele falou: não, mas eu sou Esaú. E ficou aquela situação constrangedora. O pai chama o filho para mais perto e apalpa o filho e fala assim: engraçado, o corpo é de Esaú, o perfume é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então ali havia um engano, ali havia uma trapaça, ali havia uma arapuca, ali havia uma mentira. E o pai, não tendo como fugir daquela situação, abençoou Jacó pensando que era Esaú. Quando terminou a bênção, então Jacó foge, e foge para bem longe. Em seguida chega o Esaú, com a comida, com a caça. E aí o filho primogênito verdadeiro entra, e o pai fala assim: mas eu já te abençoei. E o filho fala: não, pai, eu cheguei agora. Resumindo, se descobriu toda a mentira. E o Jacó já estava longe, fugindo já. E a partir daquele dia, Jacó se tornou um fugitivo, um andarilho. Ele fugia do pai, fugia da família, fugia do irmão e fugia de Deus. Aquela, entre aspas, bênção que ele recebeu foi uma maldição para ele. Porque não a bênção em si, mas a maneira como ele organizou tudo. E ele nunca mais foi feliz, nunca mais teve paz no coração. Já aconteceu com você de se meter num engano, numa mentira, numa corrupção, numa estratégia, num barco furado? E aí você descobre que errou, e aí você diz assim: agora é muito tarde, e você foge, vai embora do Brasil, vai morar em outro país, vai morar em outro estado, você tenta mudar sua aparência, você tenta viver uma vida de fugitivo, você se esconde, e você faz tudo isso porque um dia você mentiu, enganou, trapassou, um dia você não foi honesto. Isso aconteceu com Jacó. Aí um dia, depois de andar por muitos anos, o Jacó se arrepende. E ele decide voltar para casa e se encontrar com o irmão, se acertar com ele, pedir perdão para ele. E ele vem voltando para suas terras depois de muitos anos. E numa noite ele entra em angústia, ele vai em oração e ele passa a madrugada orando naquela famosa angústia de Jacó. E foi naquela madrugada, com um coração quebrantado, arrependido e sincero. Aí aparece o anjo do Senhor para ele. Aquele anjo do Senhor era o próprio Deus, era o próprio Cristo. E como estava de noite ainda, ele não enxergava quem estava ali, ele agarrou aquele ser, pensando que era o irmão que poderia estar ali para matá-lo. Ele agarra aquele ser e luta com aquele ser a madrugada inteira. Quando amanhece o dia, Jacó se dá conta de que aquele homem ou aquele personagem, aquela pessoa que está ali, não era o irmão dele, era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Então ele agarra aquele anjo e diz assim: eu não te solto enquanto não me abençoares. Que tremendo isso, né? Aí o anjo faz a mesma pergunta que o pai tinha feito para ele naquele dia. O anjo pergunta assim, de maneira muito direta, diz assim: como te chamas? Qual o teu nome? Lembra que o pai havia perguntado a ele qual o seu nome? E ele respondeu o quê? Eu sou Esaú, lembra? Mas agora, arrependido, angustiado, na madrugada, agarrado com o anjo pergunta: qual o seu nome? Ele fala: eu sou Jacó. Quando ele fala eu sou Jacó, ele está dizendo assim: eu cansei de fugir, cansei de disfarçar, cansei de mentir. Eu sou Jacó, sou eu mesmo, o enganador, o mentiroso, o trapaceiro, que enganou o pai, enganou o irmão, que fez tudo errado na vida. Eu sou Jacó. Eu quero começar de novo, eu quero ter uma esperança viva, eu quero nascer de novo, eu quero recomeçar. Por favor, me abençoa. Ele reconhece que aquela bênção que ele recebeu do pai não foi a bênção.
E aí o anjo do Senhor o abençoa e diz: você está perdoado. A partir de agora eu te dou um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova fase. Eu te dou uma outra oportunidade. A sua esperança agora está viva. E eu também vou trocar o seu nome. E de Jacó ele passou a se chamar Israel. Israel é aquele que lutou com Deus e foi vencedor pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pela graça de Deus. E a partir daquele momento, ele deixou de ser o Jacó e passou a ser Israel. Aí ele casa, tem 12 filhos, formam as 12 tribos de Israel, forma uma nação chamada Israel. De Israel veio uma religião chamada judaísmo. Jesus, quando veio, era judeu. E daí de Israel, do judaísmo, veio o cristianismo. Do cristianismo veio o adventismo. E olha eu aqui, sou adventista, sou pastor desta igreja adventista, que é fruto, que é resultado, que é consequência de um homem que se arrependeu um dia, de um homem que confessou seus pecados um dia, de um homem que teve um encontro com Deus na madrugada. A conversão, a mudança de vida de Jacó para Israel, a sua transformação, o seu arrependimento, a sua confissão, abençoou a vida dele e abençoou Israel inteiro, e abençoou o mundo inteiro, e abençoou os cristãos do mundo inteiro. O cristianismo só existe porque de Jacó se convertendo em Israel, tendo 12 filhos, formando as 12 tribos, formando uma nação, surgiu a religião judaica, vem Jesus, que era judeu, e aí vem o cristianismo e chega até nós. Veja o que um arrependimento não pode fazer, veja o que uma conversão não pode fazer, veja o que uma pessoa transformada não pode ser nas mãos de Deus. Entendeu? Eu pergunto a você, a esperança está viva no seu coração? Será que dá para tirar lições da história de Jacó e Israel para a sua vida? Será que eu estou pregando hoje para alguém que fugiu de Deus, está fugindo, saiu da igreja, abandonou a fé, você se esconde da igreja, se esconde do pastor, se esconde dos anciãos, você foge dos irmãos, você foge da família, você foge dos seus compromissos passados, você tem vergonha do seu passado, você tem vergonha da sua infância, da sua adolescência, você já fez coisas escondidas, já praticou alguma coisa escondida, já matou alguém, já praticou um aborto, já fez mal a outra pessoa, já castigou não sei quem, já mentiu para não sei quem. Você tem um passado negativo, complicado, você tem vergonha do que você já fez até hoje, você quer mudar, você quer recomeçar, você quer ser abençoada, você quer ser abençoado, quer o perdão, quer a reconciliação, quer um novo coração, quer um novo nome, quer ser batizado, quer sepultar o passado e começar uma vida nova, quer ter uma esperança viva, renovada dentro do seu coração? Se você quer, levante a mão aí onde você está e diga: pastor, eu quero, eu preciso, eu aceito, eu não quero ser Jacó, eu quero ser Israel, eu não quero ser um mentiroso, eu quero ser uma pessoa verdadeira, eu não quero esconder mais meus pecados, eu quero confessá-los a Deus, eu quero paz na consciência, paz no coração, eu quero ser uma pessoa diferente. Se você deseja isso, então mande uma mensagem para nós agora e diga: pastor Luiz, eu quero recomeçar, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo. Mande uma mensagem aqui por esse canal, procure uma igreja adventista, procure um pastor, procure uma pessoa da igreja, fale do seu desejo e nós vamos lhe ajudar e você vai ser uma pessoa diferente a partir de agora. Amém? A esperança estará viva, pulsando no seu coração e você se preparando para a volta de Cristo e para a vida eterna. Que Deus te abençoe muito. E agora eu convido você para uma oração em favor da decisão que você acaba de tomar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa tremenda história. Obrigado porque podemos aprender com as histórias do passado, tanto os acertos quanto os erros. Agora, Senhor, esta pessoa que ora comigo decidiu recomeçar, decidiu nascer de novo, decidiu ser uma pessoa verdadeira. E por isso eu o entrego nas tuas mãos, eu a entrego sob os teus cuidados, esta pessoa, bem como toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica firme, hein? Estamos esperando você em nossa igreja. Nos vemos no próximo programa.